Olá, visionários, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo aqui é para falar do porquê eu saí da Marinha. Quer saber o porquê? Acompanhe esse vídeo até o final e você vai entender o motivo pela gente resolver largar uma carreira que muitos acham que é extremamente promissora. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Pessoal, eu sou o Eldon. Passei algum tempo na Marinha, né? E lá eu consegui conquistar alguns dos meus grandes objetivos, né, de vida ali. Quando eu era criança, queria alcançar alguns sonhos e, de certa forma, essa instituição me ajudou bastante, tá, para conseguir conquistar alguns desses objetivos. Se hoje eu estou aqui e sou o que sou, boa parte se deve ao aprendizado que eu tive naquela instituição. Bom, em 2005, né, eu ingressei através de um concurso público das escolas de aprendizes marinheiros, fiz a prova e ingressei naquela instituição. 2003, 2004, a gente tinha uma certa crise no Brasil, os empregos eram um pouco escassos. A realidade que a gente tem hoje é muito diferente do que a gente tinha naqueles anos. A facilidade que você tem hoje de empreender, de fazer uma faculdade, caso você queira, de alcançar alguns objetivos que hoje, com a tecnologia, com a informação, são bem mais fáceis. Naquela época era muito mais difícil. Para a galera que é mais nova hoje, que faz o Enem, estuda para o Enem, imagina você estudar para 10, 12, 15 faculdades, 15 provas diferentes naquela época, e você fazer prova por prova, tá? Então não era unificado igual é hoje com o Enem. Você até já tinha o Enem, mas ele era mais só para poder avaliar como é que tinha sido o ensino médio, tá? Então não era esse método que é utilizado hoje para você aqui, por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro e você faz a prova aqui e pode concorrer depois para uma faculdade lá no norte, no centro-oeste, em outro local, beleza? Então só para você ter a noção da dificuldade que a gente tinha naquela época, eram várias inscrições que você precisava fazer, as bancas eram diferentes e você precisava estudar para cada tipo de prova, então era uma coisa muito mais difícil. Não existia ProUni para você custear a faculdade, né? O FIES ainda estava no começo, então ainda era um pouco difícil de conseguir e um pouco burocrático, muito mais burocrático do que é hoje. Então a condição de você fazer uma faculdade, tá? Eu estou deixando bem claro que hoje eu não vejo isso como uma necessidade para você ingressar no mercado de trabalho, mas naquela época ainda se via muito você, né, solicitar um diploma de nível superior para você ter uma diferenciação. Hoje você consegue empreender, sair da escola, empreender, ter sucesso naquilo que você almeja ter. Você tem uma liberdade muito maior hoje em relação a trabalhar do que naquela época, né? O empreendedor de hoje naquela época era o camelô, na maioria das vezes, tá? Então, hoje existe o microempreendedor individual, que ele já tem um CNPJ e ele consegue ali fazer algumas atividades que naquela época ele seria, entre aspas, um ambulante, tá? Não desmerecendo e tal, mas ele não tinha. O próprio ambulante hoje ele pode ser MEI e ter ali as condições de comprovação dele, pagar o tributo e tal, e seguir a vida dele da forma que ele bem entende. Naquela época era mais complicado, tá? Então, 2005, por não estar encontrando condições de trabalhar e por ainda não ter a ideia, né, em mente do que eu tenho hoje, na questão de empreender, de ter o seu próprio negócio ou de ter um emprego e empreender dentro daquele emprego, eu acabei fazendo o concurso, né? Sempre tive boas condições de fazer provas e tal, então eu sempre consegui me dar bem com provas, né? Então peguei o edital, estudei, já tinha feito a prova no ano anterior, tinha passado,
não quis ir porque estava com a condição tranquila, estava estudando, estava trabalhando, só que o jogo virou, né? O jogo virou e por necessidade fiz a prova novamente, passei, tive a ajuda de muita gente, tá, para entrar, então era uma situação difícil, eu não tive uma infância, uma juventude tão fácil, né? Era uma situação ali um pouco complicada, um pouco difícil, mas eu tive uma infância em si que o grupo com o qual eu convivi e convivo até hoje, né, um ajudava o outro tal, e isso foi muito importante para a formação que a gente teve, tá? Então fiz o concurso naquele ano, passei, imaginava que iria para um lugar, né, eram 4 escolas, Santa Catarina, Espírito Santo, Pernambuco e Ceará, né? Fortaleza no Ceará, Recife, Pernambuco, na verdade ele já é Olinda, Vila Velha no Espírito Santo e Florianópolis, Santa Catarina. Tá? Passei na prova, tinha colocado para ir para Fortaleza e esse não veio para Fortaleza, veio para Pernambuco. Tá? Como eu sempre acredito que não existe coincidência e tal, então fui para lá, consegui, né, ter um bom relacionamento, um apoio fantástico naquele local, né, pessoas que estão comigo até hoje, a gente tem contato e que também eu aprendi muita coisa naquele local, principalmente, né, apesar de ser uma escola, o pessoal que é de Marinha fala que é tudo mentira, né? Na escolinha, depois que vem ao real, mas muita coisa eu aprendi lá na escolinha. Passei o ano de 2005, tá? Me formei lá na escolinha, voltei para o Rio de Janeiro, no qual tomei a primeira banda nas pernas, né? Tinha estudado, tinha conseguido uma classificação boa. Para quem não sabe, no meio das Forças Armadas a competição ela é uma coisa muito solicitada lá dentro, tá? Então assim, você entra, classificação sempre para tudo, você nunca vai ter alguém do seu lado, né? Se você tiver com 2 pessoas, um está acima e outro está abaixo, sempre, tá? Então lá não existe uma paridade, você sempre vai ter, apesar de terem pessoas na mesma graduação ou posto, mas sempre um está acima do outro, beleza? Então assim, a competição lá é muito solicitada sempre, tá? Então questão de curso, nota de curso, tudo isso sempre foi muito solicitado. Eu consegui uma classificação boa, e a ideia era vir para uma vaga no qual eu ficaria embarcado, mas num prédio, né? Não iria embarcar num navio propriamente dito. Então, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, fui embarcar no prédio, né? Na época, no prédio do esquadrão de escolta, fui agraciado, né? Para escolher um navio, ou seja, eu iria trabalhar no mesmo lugar onde as pessoas que tinham cursado comigo e tinham ficado numa colocação um pouco mais abaixo, tiveram uma escolha, né? E eu simplesmente cheguei, iria trabalhar, entre aspas, num prédio e acabei indo para um navio. Tudo bem, tudo tranquilo. Cheguei no navio, embarquei e aí tive a segunda banda, né, nas pernas. Ao invés de o pessoal que estava chegando escolher os departamentos em que ia trabalhar, os chefes de departamento que escolheram, né, os militares que estavam chegando, né, e aí o chefe de departamento mais antigo era do setor onde tinha o maior número de faxina, que a gente chama na Marinha, né, que é o maior número de serviço, escolheu os mais antigos, né, que são os primeiros colocados e tal. Nada contra, porém, acho que se a gente, né, tem um local onde se valoriza a meritocracia, é de se esperar que as melhores vagas fiquem para os melhores colocados, né? Ali eu consegui ainda correr atrás, briguei, né, fiz lá uma papeleta lá de audiência com o senhor comandante,
e a gente conseguiu reverter aquilo ali. Consegui ir para um setor onde eu trabalhava em horas, né, menos, e até mesmo uma questão do serviço, era um serviço mais, entre aspas, intelectual e menos braçal. Beleza, né, até ali tudo tranquilo, até um dia que eu fui preso. Nas Forças Armadas, às vezes você é preso por algum motivo, né? E o motivo pelo qual eu fui preso, eu estava de plantão, doente, tá? Para a galera que trabalha aqui fora, que pensa que lá dentro é tudo as mil maravilhas, não é, beleza? Então, estava doente, tinha passado na enfermaria, tinha sido medicado e fui dar o plantão. E nesse plantão, meu comandante me viu numa posição regular, porém existe o armamento, existe uma posição de estar com o armamento, eu estava com uma outra posição que eu não tinha conhecimento, que não podia estar. Beleza, fui para o chamado livro, respondi, coloquei todas as provas que eu tinha passado pelo médico, que eu não tinha condições de estar de plantão naquele momento, né? E infelizmente a gente foi punido em consideração ao pessoa que me deu a parte de ocorrência, que tinha sido o próprio comandante. Aquilo me frustrou um pouco, mas até então beleza, estava começando, então estava aprendendo ali como é que funcionava tudo, tá? Beleza, passado isso, a gente continuou trabalhando, continuou fazendo o nosso papel, né, nosso trabalho, e passado mais um tempo, houve um outro cenário, que a gente chama lá, né, que eu já tinha resolvido todo o meu serviço, estava faltando um documento para entregar, e aí existem alguns trabalhos que são feitos no navio, onde se convoca toda a tripulação, uma parte dela, para poder dar o auxílio, né, nesse serviço. E a gente precisou movimentar o navio, né, e colocar o navio numa outra posição, e para isso você precisa soltar os cabos elétricos do navio, né, o sistema de água, todo esse sistema, para poder fazer essa movimentação. Após o navio sair, movimentar o que tinha que fazer e voltar para o cais, para atracar, foi convocado o pessoal para realizar o lançamento novamente dos cabos elétricos para o cais, para poder conectar a energia do navio com a energia de terra, que chama. Tirar do gerador do navio e passar para a energia que vem das subestações, né, de energia física, vamos dizer, né, que é fornecida para casas, residências, empresas e tudo mais, ou seja, para a energia aí da Eletrobras, vamos dizer assim. E eu precisava entregar o último documento, e o horário já estava chegando no limite. Então eu precisei me ausentar. Como o supervisor da parte elétrica estava de plantão, ele não estava muito preocupado com o horário. Eu estava saindo de plantão do dia anterior. Então eu tinha entrado para trabalhar no domingo às 6h30 da manhã, já era segunda-feira, 8 horas da noite, e eu ainda estava no navio. Então corri, fui à secretaria, concluí o documento, enviei para o comandante assinar. Após isso, voltei para concluir a ajuda do serviço, juntamente lá com a equipe. Por ironia, já tinha acabado o serviço e a equipe me falou que já estava todo mundo liberado. Quando eu fui embora, o supervisor, que era um sargento, mandou voltar, colocar o uniforme e aguardá-lo. Ou seja, ele estava de plantão naquele dia, mas eu estava saindo de plantão. Então eu já estava há mais de 40 horas no navio. E eu voltaria para trabalhar no outro dia, 6h30 da manhã. Então não fazia muito sentido eu ficar lá, né? Senão eu ia dormir mais um dia no navio. E para o pessoal que acha que é fácil, não é fácil. Então eu fui de novo para o livro,
né? Porque eu fui embora, autorizado pelo meu encarregado, mas esse supervisor de outro setor me indiciou, né? Me fez uma acusação via procedimento interno, me acusando de desobediência, né? Eu não cumpri a ordem do superior hierárquico. E com isso eu fui, de fato, preso no camarote por 2 dias. Tá? Então aquilo ali me fez repensar o que eu poderia fazer. Beleza, nesses 2 dias li Constituição, li regulamento, me embasei, fiquei babilaca ali no quesito conhecer do que eu posso e o que eu não posso fazer, e principalmente como me defender caso eu fosse atacado. Então a partir dali eu nunca mais fui punido, apesar de ter ido para várias audiências, porque eu sempre questionei, e só que aí eu já ia uma forma mais correta de me defender e tal, de uma forma que eu não fosse penalizado, mas entre aspas, porque eu atacava a instituição para não ser punido, entendeu? Então era algo que era um pouco chato de lidar, porque eu tinha que encontrar formas de, caso alguém tentasse me apagar, entre aspas, eu ter condições de me defender atacando o sistema. E isso era muito ruim mesmo. Passado o tempo, fui fazer o curso de hidrografia e navegação. Concluí o curso, fui primeiro colocado no curso porque a minha intenção era ir para uma determinada vaga. Essa vaga me foi tirada também, porque existiam algumas regras que eu não poderia concorrer. Hoje já é possível o primeiro colocado escolher qualquer uma das vagas que venham, mas naquela época existia uma regra, caso você tivesse vindo para o Rio, que é a sede da Marinha, vindo para o curso de outro estado, você não poderia sair do estado, você teria que pagar um pedágio aqui no Rio e depois tentar sair. E aí eu tentei ir para uma vaga que não era aqui na sede, apesar de ser no estado do Rio de Janeiro, mas não era aqui na sede, seria excelente para mim lá dentro. Porém, talvez se eu tivesse ido para lá, eu não teria saído da Marinha. Então, assim, uma coisa levou a outra, tá? E com isso a gente foi acumulando. Nesse momento eu resolvi sair, então eu ainda iria cumprir mais 3 anos de contrato. Eu estava no 5º ano na Marinha, e aí eu fui para o prêmio que o militar recebe quando é o primeiro colocado de curso de cabo, né? Eu fui para o Navio Escola Brasil, que é a chamada Viagem de Ouro. Viajei os 7 mares e tal, né? Mas, cara, ali eu vi que se aquele é o prêmio, eu não queria passar pelo castigo, tá? Então, assim, é muito bom, você tem um ganho cultural enorme, é algo assim fantástico, porém é muito desgastante. No meu caso foi tranquilo porque eu já era baixa, né? Eu já tinha informado que não iria renovar, e então acabou sendo um pouco mais tranquilo, porque deixaram que eu ficasse mais solecado, vamos dizer assim, né? Mais solto na viagem. Eu fazia o meu trabalho de forma exemplar, né? Mas aquilo que é cobrado a mais, e o pessoal que tem receio de não ser promovido, né? Ou de tomar uma punição por conta de não cumprir uma ordem, eu já não tinha aquele receio porque eu ia embora. Então eu acabava sendo um pouco mais deixado de lado em relação àquilo ali, e o pessoal ia mais em cima do restante da tripulação que iria ficar, né? Então eu acabei fazendo uma viagem mais tranquila, mas mesmo assim ainda foi muito desgastante, muitas horas que a gente perdeu ali à toa, né? E aquilo me fez confirmar que não dava para mim, que eu tinha que partir, que eu tinha que ir embora, e como tudo do planejado deu certo, eu fui embora. Concluindo a viagem, né? Cheguei de volta ao Rio de Janeiro e encerrei meu contrato com 8 anos e 3 meses de serviços prestados à instituição. Eu saí. Então, assim, concluindo, pessoal, são muitas injustiças que acontecem lá dentro. Quem está aqui fora não tem a mínima noção.
Quem está aqui fora acha que a galera lá é futebol, né? Fica correndo ali no centro do Rio, tá ali de uniforme, formatura e tal, mas cara, o que a gente passa psicologicamente, principalmente, por um lado nos deixa mais fortes, mas por outro lado também nos destrói de uma forma brutal, porque você tem que engolir muito sapo para poder levar aquilo ali, você tem que acatar ordens absurdas do tipo, eu preciso que esse chão aqui seja totalmente encerado, sendo que aquele piso seria removido no dia seguinte, cara. Então assim, imagina você ficar até 10h30, 11 horas da noite encerando um piso que vai ser destruído no outro dia às 5 da manhã. É algo assim surreal, entendeu? Então foram esses motivos que me fizeram sair da instituição, me fizeram seguir outro caminho, né? Eu acabei estudando algumas outras coisas, né? O próprio canal mostra isso, né? Fui estudar finanças, fui correr atrás de outros horizontes e acabou que aquilo ali já não fazia sentido para mim. E por isso que eu saí de lá, né? Não foi pela instituição em si, mas pela forma que eu me preparei, que eu já não aceitava o que era feito lá dentro. O problema em si não é a instituição, né? Eram as pessoas que administravam em alguns locais e que faziam com que a gente não se sentisse bem. Era algo muito ruim, muito estranho. Então foi por isso. A instituição é excelente. Pessoa que quer entrar para conhecer outros lugares e tal, é possível. Tá? Vai trabalhar muito? Vai trabalhar muito. Vai aprender a ser homem? Vai ter que aprender a ser homem. Inclusive as mulheres que entram. Tá? Chega a ser engraçado, mas é verdade. Mas assim, cara, as experiências que você tem lá dentro, as amizades que você faz lá dentro, são pessoas que eu conheço espalhadas até pelo mundo e que eu consegui por conta disso, tá? Por conta de lá, né? Mas por enquanto é só, espero que tenham gostado aí dessa pequena trajetória aí do porquê que eu saí. Farei outros vídeos contando outras histórias, né, do que passamos lá, curiosidades e tal, para você entender como é que é o meio, né, militar, vamos dizer assim, que não é algo fácil, que existem algumas coisas que você faz lá dentro que precisam ser muitas vezes aprovadas, né? Coisas simples, algumas sacanagens, entre aspas, né? Que a gente sofre ou que você vai sofrer se você estiver pensando em entrar, mas alguns vão falar, mas é um canal de investimento, sim, cara, porque foi lá que eu comecei a investir, tá? Foi lá que eu comecei a ter recursos para iniciar meu investimento, foi lá onde eu consegui fazer minha faculdade de finanças, não foi por conta da Marinha, mas com certeza era lá que eu trabalhava na época e de certa forma foi onde eu tirei o investimento para poder custear meus cursos e formações. Então assim, é óbvio que eu vendia minhas horas lá, eram horas muito caras para mim, só que muito baratas para eles, né? Eles pagavam um valor muito irrisório para aquilo que a gente entregava, porém a gente até brinca, né, que aqui fora o pessoal, se você vai numa instituição, por exemplo, num banco, né, você tem o vigilante, que é uma pessoa, você tem o pessoal dos serviços gerais, né, que já é pelo menos outra pessoa, você tem o cara do atendimento, que é uma outra pessoa, você tem o cara do operacional e o cara da gestão, né? Só aí eu contei 5 pessoas. Na Marinha, às vezes, essas 5 pessoas se resume a uma, né? Rodando serviço, vamos dizer assim. Eu fazia a faxina do local, depois eu ia dar o plantão, ou seja, eu fazia a segurança, depois eu ia para o operacional, né? Às vezes ficava no plantão de atendimento, que era ali na entrada, e fazia a minha parte, que era a parte da profissão, né? Era a parte fim, ou seja, era eu que fazia todos esses pontos e ganhava muito menos, né? Então, chegava a ser algo que quase semelhante ao trabalho escravo, só não era trabalho escravo porque a gente recebe lá um soldo para poder
desempenhar essas atribuições. Mas para a galera que acha que é fácil, não é. E até mesmo os oficiais, pela responsabilidade que eles têm, eu ainda acho que se ganha pouco, tá? Um oficial aí que comanda um navio, o salário que ele ganha, eu acho pouco. Para a maioria é dinheiro pra caramba, né? Mas para a responsabilidade que ele tem, é pouco. Imagina as classes mais inferiores, né? A desigualdade lá dentro também é algo do tamanho. Para ter ideia, a diária de viagem, onde todo mundo está viajando, é diferente para cada um. Ou seja, se você está viajando num navio como todo o mundo, acredito que a diária deveria ser igual, mas não é, tá? É referente ao seu soldo, ou seja, diferente para cada tripulante, vamos dizer assim. Então, pessoal, foi isso, tá? As injustiças que haviam lá dentro, que não é por conta da instituição, mas sim por conta daqueles que a administram, me fizeram sair da instituição por não aceitar aquelas ideias, e muito provavelmente, se eu fosse a sargento, eu teria em algum momento que fazer algo que eu não aceitava, e aí por isso eu saí, beleza? Se você gostou da história, deixe o seu like aqui para ajudar o nosso canal, para levar esse tipo de informação. Tem uma molecada aí que tem seus 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos, até um pouquinho mais, que sonha em entrar no meio militar. Então, assim, acredito que esse vídeo é um investimento, sim, então faz parte do nosso canal, porque vai levar algumas informações aí para essa galera que quer entrar, se quiser fazer mesmo carreira e tal. É uma carreira fantástica, tá? Mas você tem que engolir muito sapo, tem que aguentar muita coisa, e aí você tem que avaliar se você tem o perfil daquilo ali, tá? Então fica aqui a minha mensagem, não deixa de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo para quem você acha que pode servir essa informação para alguém, que fique como um investimento aqui no canal. E se vocês quiserem, comenta aí que a gente depois grava outros vídeos aí contando alguns cenários que aconteceram lá dentro e que a gente possa trazer para o canal como uma forma de investimento, beleza? Então deixa aí, não deixe de compartilhar esse vídeo aí com os seus amigos nos grupos de WhatsApp. Até o próximo vídeo. Vamos investir, vamos ser rico, vamos ser feliz. Valeu? O Elton fica por aqui. Até a próxima. Tchau.